A história começa quando conhecemos um aventureiro chamado Orin, habilidoso tanto com a espada quanto com magia, mas é justamente por isso que ele é expulso do grupo do herói. O líder deles, Oliver, explica que deu a Orin muitas chances de melhorar desde que eram amigos de infância, mas ele ainda não é forte o suficiente para lutar ao lado deles. Descobrimos que ele e Oliver formaram o grupo há 8 anos e foram os primeiros a chegar ao 94º andar da Grande Masmorra do Sul. Então todos começaram a chamá-los de Grupo dos Heróis. Oliver explica que é importante ter um encantador no grupo. E durante a última incursão, onde havia outros encantadores, eles perceberam que Orin não era nada comparado a outros encantadores de rank S. Ele explica que deveria ser um espadachim, mas como o grupo precisava de um encantador, ele foi forçado a se converter, já que era o que tinha mais aptidão para isso. Ele explica que até inventou seu próprio tipo de magia para compensar sua fraqueza, mas Oliver lhe diz que eles já encontraram um substituto. Então ele percebe que já tomaram uma decisão. Ele agradece por tudo, mas o mago agora lhe diz que ele é irritante, já que sempre lhes dizia o que fazer, chamando de faz tudo, pois consegue fazer muitas coisas, mas apenas em um nível A. De volta ao presente, vemos Orin usando buffos para aumentar sua força e derrotando um grupo de goblins. Que bom que ele não perdeu a habilidade com a espada. Mesmo que seus buffos sejam temporários, descobrimos que ele desenvolveu um novo estilo de luta combinando suas habilidades como encantador e espadachim, para que ninguém mais o chame de faz tudo. Ele se cadastra no cristal de teletransporte no chão para poder começar de lá na próxima vez que visitar a masmorra, mas de repente vê um grupo de aventureiros fugindo. Eles discutem como deixaram uma garota para trás, já que não eram páreo para os orcs. O líder deles acha que deveriam deixá-la morrer, dizendo a todos que a vida dela não importa, pois ela acabou de se juntar ao grupo. Mas Orin fica chateado ao ouvir isso, pois sabe o que é ser abandonado pelo próprio grupo, e os repreende por terem deixado a garota para trás. Um deles explica que não são fortes o suficiente para salvá-la, e tenta atacar Orin, que o derruba facilmente, e pergunta aos outros onde pode encontrar a garota. Vemos a garota cercada por uma horda de orcs e ela invoca uma barreira para se proteger, mas todos a atacam até que ela se despedaça. Ela pensa que tudo acabou para ela, mas Orin repentinamente usa sua magia de vento para afastá-los e avança contra eles. Ela fica surpresa ao ver um espadachim usando magias de suporte enquanto luta, e enquanto ele corta os orcs, ela se pergunta se ele é um espadachim ou um encantador. Ele usa sua magia para afiar a espada e continua a derrotar os orcs enquanto ela percebe que suas habilidades são incríveis. Depois de derrotá-los a todos, ele pergunta se ela está bem e ela chora ao perceber que quase morreu. Ele a ajuda a escapar da masmorra e se despede, mas ela diz que quer agradecê-lo adequadamente e se apresenta como Sofia Cladel. Ele reconhece seu sobrenome e acha o brasão em suas roupas familiar, mas ela o convida para jantar, pois quer demonstrar sua gratidão. Ela o leva a um restaurante e ele vê o brasão em uma placa, o que o faz perceber que ela pertence à guilda dos coelhos prateados do céu noturno. Ele sabe que é uma das maiores guildas do reino e conhece a irmã dela, Selma, que o reconhece imediatamente. Ele diz que não se viam há algum tempo e Sofia se pergunta como ele a conhece. Então, ele explica que Selma é famosa por ser a encantadora mais poderosa do continente. Ela teve a ideia de que os membros do grupo assumissem funções diferentes, e é por isso que os atacantes e defensores agora trabalham juntos para combater monstros, enquanto os apoiadores os ajudam nos bastidores. O grupo do herói também adotou a ideia dela, então Orin foi forçado a se tornar um encantador, mas depois de vê-la superá-lo durante o último ataque, eles decidiram se livrar dele. Selma se pergunta se ele está interessado em sua irmã de 14 anos. Então, ele explica que não é como Didi, dizendo que foi apenas um jantar, mas Selma fica chateada ao ouvir isso, pois acha que ele está dizendo que Sofia não é boa o suficiente para ele. Ela pede a Selma que seja gentil com ele, já que ele salvou sua vida e admite que foi à masmorra sozinha. Então, Selma a repreende por ter saído sem permissão. Ela diz para ela não fazer isso de novo e pede desculpas por ter sido rude com Orin. Ele diz que está tudo bem e eles comem juntos. Eles conversam sobre o último ataque e Sofia se pergunta por que Selma parece saber tanto sobre ele. Então, ela explica que ele é popular por ser membro do grupo de heróis. Sofia fica sem jeito ao ouvir isso, mas ele revela que não é mais um herói, já que deixou o grupo. Selma se pergunta por que o deixaram ir, então ele explica que tinham seus motivos, e ela percebe que ele é um agente livre. Ele pensa que ela está prestes a convidá-lo para se juntar aos Coelhos de Prata. Então, ele diz a ela que quer ficar sozinho por um tempo, mas ela percebe que ele entendeu errado e revela que tem um emprego perfeito para ele. Ela quer que ele se junte à guilda para a expedição de ensino de amanhã e observa que um grupo de ranks a liderará os recrutas enquanto eles passam 3 dias descendo os 50 andares da Grande Masmorra. Ele menciona que até os melhores aventureiros levam pelo menos 6 meses para descer 50 andares, mas ela explica que é possível fazer isso em 3 dias, contanto que sigam o caminho mais curto. Ele ainda acha o cronograma deles insano. Então, ela admite
admite que é verdade, mas os patrocinadores insistem que eles o cumpram. Ele acha que o objetivo da expedição é fazer com que os recrutas superem os chefes, que aparecem a cada 10 andares, e sabe que a guilda ficará mais forte se os novatos puderem explorar os níveis mais profundos sozinhos. Ela fica impressionada com a inteligência dele. É exatamente isso que a guilda quer. Ela explica que os novatos geralmente morrem lutando contra chefes, por isso a guilda enviou jogadores experientes com eles. Ela observa que o objetivo é que os novatos se registrem nos cristais de teletransporte nos andares mais profundos. Mas Orin se pergunta se pode participar, já que a missão é importante para a guilda. Ela lhe diz que o respeita como encantador, o que o deixa feliz, mas ele se pergunta por que ela disse isso, já que sabe que sua magia não é nada comparada à dela. Ele não quer voltar a ser um encantador, então lhe diz que tem outros planos, e Sofia tenta convencê-lo a se juntar a eles, mas ele observa que precisa de tempo para pensar a respeito. Ele explica que se converteu, então só se juntará à expedição como espadachim, o que surpreende Selma, mas ela observa que não há problema, pois acha que ele voltará a ser um encantador se as coisas ficarem difíceis, e diz para ele se apresentar no quartel-general da guilda amanhã, caso queira se juntar a eles. Depois disso, Orin conversa com um senhor que o agradece por divulgar sua loja, mas Orin diz que não pode continuar fazendo isso, já que não é mais membro do grupo de heróis. Ele acha que ninguém vai ouvi-lo agora que não é mais um herói, mas o velho lhe diz que isso não importa e afirma que sempre lhe será grato. Orin acredita que se tornou irrelevante, mas o velho diz a Orin que as coisas estão apenas começando e que ele deve fazer o que achar melhor. No dia seguinte, Orin vai até o QG do Coelho Prateado e Selma fica feliz por ele ter decidido se juntar a eles. Ele encontra o líder da guilda, Vince, e pergunta sobre a expedição de ensino. Então, ele comenta que pedirá a Selma que explique tudo. Descobrimos que, antes da chegada de Orin, Selma contou a Vince que Orin havia deixado o grupo de heróis e que ele achava que eles não seriam tão fortes sem ele. Ela concorda com Vince, pois sabe que a magia de suporte de Orin os ajudou a se tornarem os mais fortes. Ela observa que seus feitiços não são tão poderosos, mas sua velocidade de conjuração é incrível e ele estava usando feitiços originais. Ao analisar a situação, ela pensa que ele possui todas as habilidades necessárias para ser um encantador, e agora que ele não faz mais parte do grupo do herói, ela acredita que os coelhos prateados podem recuperar o primeiro lugar. Vince não consegue acreditar que o deixaram ir, e ela explica que é porque os encantadores geralmente não recebem o reconhecimento que merecem, mas ela sabe que Orin é poderoso. De volta ao presente, Selma conta a Orin sobre o plano deles para chegar ao 51º andar em 3 dias, e ele descobre que há 10 grupos de novatos e 5 acompanhantes. Os novatos lidarão com os monstros, enquanto os acompanhantes os protegerão caso algo dê errado. Mas Orin se pergunta por que há apenas 5 acompanhantes, já que ele acha que precisam de mais para apoiar os novatos. Selma explica que os novatos precisam de estresse extra para se desenvolverem, mas ele sabe que essa não é a verdadeira razão e que não estão lhe contando a verdade, já que ele é um forasteiro. Ele ainda decide ajudá-los. Então Vince lhe diz que receberá 2 moedas de ouro adiantadas e mais 10 se a missão for bem sucedida. Ele acha muito, já que é o equivalente a 1 ano de despesas. Então Selma explica que é porque eles sabem o quanto ele é valioso. Depois disso, Orin segue para a entrada da masmorra, onde encontra os outros membros da expedição e percebe que Sofia também irá. Ele diz que ela fica bem de uniforme, o que a faz corar, mas Selma pergunta se ele tem namorada, já que ele parece saber como bajular uma dama. Então ele explica que não, mas que sabe conversar com garotas, pois havia garotas no grupo de heróis, e ela se lembra que todos moravam na mesma mansão. Sofia pergunta onde ele está hospedado, então ele revela que está dormindo em uma pousada, mas que está procurando um lugar para chamar de lar. Selma se pergunta por que Sofia fez essa pergunta, imaginando se ela planeja visitá-lo, mas ela explica que era apenas curiosidade. Selma percebe que os outros parecem tensos, então pede ajuda de Orin para descontraí-los e diz a Sofia para encontrar seu grupo. Ela o leva até os outros acompanhantes e observa que eles podem confiar nele, já que ele é forte, mas ele pede que ela não crie muitas expectativas. Ele se apresenta como um atacante de linha de frente. 2 deles, chamados Anten e Bernard, revelam que são defensores. A garota chamada Kate revela que é uma curandeira, com Selma como encantadora. Orin acha que o grupo está equilibrado, mas se pergunta quem teria tomado seu lugar como atacante se ele não tivesse se juntado a eles. E descobrimos que a guilda perdeu seu as recentemente. Então Selma queria que Orin o substituísse, mas Vince era contra, já que Orin é um encantador como ela, então o grupo ficaria desequilibrado. Ela acha que ele é a única esperança, já que não fizeram nenhum progresso em 1 ano, mas ela se pergunta se ele se sairia bem como atacante. Ela o leva até os novatos e lhes diz que chegarão ao 51º andar porque Orin está com eles. Ela revela que ele estava com o grupo de heróis quando chegaram ao 94º andar, portanto, ele conhece a masmorra melhor do que qualquer um deles, e todos ficam impressionados ao ouvir isso. Eles estão confiantes de que
que ele os guiará até o 51º andar e ela os avisa para se prepararem, pois estão prestes a entrar na masmorra. Ele diz para ela não exagerar, mas ela observa que acabou de contar a verdade e explica que é trabalho deles garantir que os novatos possam relaxar e se concentrar na masmorra. Descobrimos que ele só quer o título de herói para ajudar o velho nas compras, mas está preocupado que sua reputação seja arruinada. E Selma pede que ele escolte o grupo 10. Ela observa que eles são os novatos mais promissores e acredita que podem chegar aos andares intermediários se aprenderem a trabalhar em equipe. Então pede que ele os treine. Ele cumprimenta todos no grupo e percebe que Sofia é uma delas, mas se pergunta por que são apenas 3. O líder deles, Logan, explica que é porque os outros não conseguem acompanhá-los, mas Orin se preocupa com o futuro dele, já que ele parece arrogante. Ele revela ser um encantador e acredita que superará Selma no futuro, enquanto a defensora deles, Carol, explica que não precisa do escudo nem da armadura dele, já que os monstros não conseguirão atingi-la. Orin percebe que ela planeja evitar todos os ataques dos monstros, mas diz que é difícil ser uma defensora focada em esquiva, e logo observa que seus professores a alertaram sobre isso, mas ela simplesmente os ignorou. Sofia revela que é uma atacante de retaguarda, e Orin fica feliz por haver alguém normal no grupo, mas acha que a missão será difícil, já que 2 deles parecem ter problemas. Eles começam a se comportar ao entrarem na masmorra, e Carol se pergunta por que Orin deixou o grupo do herói, mas ele diz que não é da conta dela. Ela revela que Sofia contou a eles que uma pessoa incrível se juntaria a eles e pergunta a Sofia se ela estava se referindo a ele. Então, ela conta a todos como ele salvou sua vida. Carol percebe que ele é um herói e ele se pergunta se ela tocou no assunto para acalmar Sofia, pensando que ela é mais atenciosa do que aparenta. Vemos 2 lobos correndo em direção a eles, mas Orin os empala com sua armadilha e pensa que é a melhor maneira de se livrar dos monstros que os perseguem, já que eles não têm tempo a perder em batalhas inúteis. Eles chegam ao 20º andar e Orin percebe que Logan é, na verdade, um gênio encantador, mas precisa de mais experiência, já que é péssimo em dar ordens. Ele nota que Carol consegue cumprir seu papel, pois tem uma velocidade razoável, mas seu estilo de luta é imprudente, e ele acha que ela precisa de armas mais confiáveis. Sofia não é tão impressionante quanto seus companheiros, mas já é mais forte do que uma novata, e ele sabe que ela continuará a melhorar como aventureira. Eles derrotam o chefe no 20º andar e Selma diz a todos para irem para o próximo nível e registrarem seus cartões de guilda para que possam encerrar o dia. Depois disso, Orin diz a Selma que todos no grupo 10 têm potencial, mas não estão trabalhando em equipe e ele está preocupado que Carol possa acabar se matando. Mas Selma nota que ela melhorou muito, então ele se pergunta que tipo de pessoa ela era no passado. Orin retorna à estalagem, onde percebe que o grupo do herói está na primeira página do jornal e menciona que agora eles têm um novo encantador. Ele pensa que todos ficarão sabendo que ele foi expulso e não consegue imaginar como os novatos reagirão, achando que isso mudará a opinião deles sobre ele. No dia seguinte, Orin vai até o ponto de encontro, mas fica surpreso ao ver sua amiga Lena, que comenta que não o via há muito tempo. Descobrimos que ela também é membro do grupo de heróis e ele se lembra de como ela sempre foi gentil com ele, mesmo quando os outros membros não o trataram bem quando ele estava prestes a ser banido. Ele pergunta o que ela precisa. Então, ela diz para ele voltar para a festa, mas ele acha que os outros não o querem de volta e conta sobre o artigo no jornal. Ela admite que está perguntando por conta própria, mas promete convencer os outros a recebê-lo de volta, pois acha que eles precisam da força dele. Ele percebe que ela está falando sério sobre trazê-lo de volta, mas diz que não quer retornar à festa. E ela o lembra da promessa que fizeram de desbravar juntos a grande masmorra. Ele se emociona ao ouvir isso, mas percebe que fizeram essa promessa com Oliver, que o expulsou do grupo. Então isso nunca vai acontecer. Ele se afasta pensando em como ainda deseja que os 3 cumpram essa promessa juntos, mas sabe que é tarde demais, já que não há mais lugar para ele no grupo de heróis. Ele se lembra de como o artigo mencionava que ele havia sido banido do grupo de heróis por ser fraco, e, ao chegar ao ponto de encontro, percebe que todos estão falando dele. Ele cumprimenta os novatos, mas nota que eles estão diferentes de ontem. Selma se desculpa por tê-lo usado como inspiração, já que não sabia que ele havia sido expulso do grupo de heróis. Ele promete apoiar a todos, e as outras acompanhantes ainda o acham incrível por ter chegado ao 94º andar. Ele conversa com as integrantes do grupo 10 sobre a notícia, e as garotas acham que é tudo mentira, mas Logan pergunta se é verdade. Então ele admite que foi expulso por ser fraco e não ser o herói que todos esperam agora. Mas Sofia sabe que ele é forte porque derrotou a horda de orcs num instante. Ele explica que é forte o suficiente para levar todos até o 51º andar e observa que talvez não seja mais um herói, mas ainda promete protegê-los. As garotas confiam nele, mas Logan começa a questionar sua força e pensa que ele foi um idiota por ter se empolgado ontem. Eles retornam à masmorra e Orin sabe que o objetivo deles é ir do 21º ao 35º andar, mas ele deve deixar os recrutas liderarem até chegar
chegarem ao 31º andar. Sofia e Carol derrotam os monstros em seu caminho e, ao chegarem ao 31º andar, encontram um grupo de goblins. Então, Orin dá ordens a todos. Logan fortalece as garotas e Carol derrota os goblins, mas Sofia entra em pânico ao ver um orc, pois ainda está emocionalmente abalada por causa do ataque que sofreu. O orc começa a caminhar em sua direção e Logan se pergunta por que Orin não está fazendo nada, pensando que é porque ele não é confiável. Mas, de repente, ele usa sua magia de enfraquecimento para desacelerar o orc e diz a Sofia para se acalmar, pois ela não está lutando sozinha. Ela usa sua lança de fogo para derrotar o orc, o que impressiona Orin, já que ele não sabia que ela podia usar magia avançada, e ele a elogia por ter conseguido. Eles chegam ao 35º andar, onde veem uma aranha gigante, e Logan acha que eles não são fortes o suficiente para derrotá-la, mas Orin lhe dá as ordens de sempre para fortalecer os outros. Carol avança e ataca as costas da aranha, mas Orin a adverte para ter cuidado, pois ela é venenosa, e ela consegue desviar dos ataques enquanto mantém a aranha distraída. Sofia usa seu cortador de vento para cortar as patas da aranha e Carol começa a comemorar, mas Orin a avisa que ainda não acabou e ordena que Logan aprimore sua força e habilidade técnica enquanto a aranha a agarra com sua teia. Orin observa que ela deveria ser forte o suficiente para cortar a teia, e Logan percebe que previu tudo, mas ela ainda luta para se libertar. Orin ordena que Sofia prepare uma flecha de pedra e diz a Logan que seu aumento de poder mágico está prestes a se dissipar, então ele precisa fortalecê-la novamente. Orin percebe que Logan só pode usar 3 feitiços por vez, então ele decide usar sua magia de suporte para melhorar o fio das facas de Carol, permitindo que ela se liberte. Sofia invoca uma flecha de pedra e a usa para esmagar a aranha. Assim, as garotas comemoram a vitória. Orin diz a Logan que elas venceram graças à sua magia de suporte e Logan agradece a Orin por protegê-las, mas observa que é hora de voltar. Após saírem da masmorra, Selma elogia a todos pelo bom trabalho e os lembra de que amanhã é o último dia, então precisam descansar e estar preparados. Anten e Bernard convidam Orin para jantar, e ele percebe que eles não se importam com a notícia, então decide acompanhá-los. Vemos Logan com as garotas em uma carruagem e ele pergunta a Sofia sobre a vez em que Orin a salvou. Então, ela lhe conta sobre a rajada de vento e a magia de suporte que ele usou para derrotar os orcs. Logan sabe que ele usou afiar a lâmina, o mesmo golpe que usou para ajudar Carol a se libertar, mas Logan se pergunta se ele estava empunhando uma espada, já que o feitiço só pode ser aplicado a armas. Então, Sofia explica que ele usou uma espada para derrotar os orcs e observa que ele se tornou um atacante depois de deixar o grupo do herói, o que impressiona Logan. Ele acha que não faz sentido, já que Orin parece o encantador perfeito e se lembra de como suas ordens eram sempre impecáveis. Ele pensa no feitiço que Orin usou no orc e sabe que é uma penalidade tão difícil de executar que até Selma raramente a usa, mas Orin conseguiu usá-la com facilidade. Logan se lembra da cena em que enfrentaram a aranha e pensa que a formação deles estava perfeita, já que Orin os havia instruído sobre o que fazer. Logan sabe que previu o último ataque da aranha, pois estava analisando a situação enquanto todos lutavam. Então Logan percebe que é brilhante. Ele se pergunta por que Orin se tornou um atacante, e Sofia lhe conta como ele eliminou os orcs instantaneamente. Assim, Logan percebe que também é um espadachim habilidoso. Ele percebe que estava errado sobre ele, já que o considerava um fracasso depois de ler a notícia, mas na verdade ele é um gênio capaz de tudo. Naquela noite, Orin janta com Anten e Bernard, que se oferecem para pagar a conta. Eles perguntam sobre sua experiência com o grupo de heróis, e ele responde que não teve tempo para se divertir, pois estava sempre ocupado. Eles acham a notícia ridícula e pedem que ele a esqueça. Eles perguntam por que ele se tornou um atacante. Então, ele explica que costumava ser um espadachim no grupo de heróis e observa que sempre quis empunhar uma espada desde criança. Ele revela que foi inspirado por seu avô, que derrotou um monstro que atacou a vila. Mas eles se perguntam por que ele acabou se tornando um encantador. Então ele explica que eles tiveram dificuldades para progredir nos andares mais profundos, já que os monstros eram muito mais fortes, e perceberam que precisavam de um encantador no grupo. Ele era o que tinha maior aptidão para isso. Então, foi escolhido para o papel. E Anten acha que fizeram a escolha certa, já que conseguiram chegar ao 94º andar. Mas Orin acha que eles erraram. Então, Anten e Bernard perguntam o que ele quer dizer, mas ele se desculpa por ter falado demais e acha que o grupo do herói nunca passará do 94º andar. Bernard pergunta sobre o espadachim ideal para ele. Então, ele explica que seria um faz-tudo que pudesse percorrer os andares mais profundos sozinho, dizendo que esse é o tipo de aventureiro que ele quer ser. Mas, na manhã seguinte, Orhan retorna à entrada da masmorra para o trecho final da expedição e é imediatamente recebido pelas crianças. Caroline decide dar a Sofia a oportunidade de conversar com Orhan. Então, ela menciona que seria muito bom se eles recebessem uma recompensa após concluírem a expedição. Em seguida, ela cutuca Sofia para lembrá-la de como queria convidar Orhan para se juntar oficialmente
oficialmente a guilda. Mas, quando ela está prestes a dizer isso, Selma chama Orhan de repente, obrigando-o a se afastar por enquanto. Enquanto Orhan caminha até Selma, ele ouve vários alunos conversando sobre como o grupo de heróis está tentando chegar à parte mais profunda da masmorra hoje. Aparentemente, eles estão começando no 92º andar. E quando Orhan ouve isso, ele para por um momento porque não consegue acreditar que eles fariam algo tão arriscado, especialmente porque o substituíram por um novo membro há poucos dias e ainda não tiveram tempo de ensaiar. Ele começa a se preocupar com o quão ruim as coisas vão ser, mas então se lembra, espere um minuto, isso não é mais problema meu. Enquanto isso, o grupo de heróis acaba de chegar ao 92º andar da masmorra sul com sua nova recruta, Philly Carpenter. Por algum motivo, eles não se deram ao trabalho de testar o trabalho em equipe antes disso, mas, em sua defesa, a candidatura de Philly era excelente. Há 2 dias, Philly foi apresentada a todos e aparentemente já havia descido até o 100º andar da masmorra oeste. Então, naturalmente, eles presumem que será fácil para ela ajudá-los a fazer o mesmo na masmorra do sul. Anneli e Dererick têm certeza de que as magias de suporte de Philly serão melhores do que qualquer coisa que Orhan possa fazer, e rapidamente começam a lamentar o quanto o detestavam. Dererick e Anneli estavam especialmente irritados porque Orhan nunca os deixava dar festas extravagantes, mesmo tendo muito dinheiro na conta bancária do grupo. E ouvi-los falar desse jeito já está acendendo o alerta para Philly, porque esses dois parecem que já estariam falidos se Orhan não estivesse administrando as finanças deles. Oliver interrompe e diz a todos para pararem de falar sobre Orhan, porque hoje é para dar as boas-vindas a Philly. Nesse instante, Luna entra de repente porque acabou de descobrir que Orhan se juntou à expedição dos Coelhos Prateados. Imagine a surpresa dela ao descobrir que os outros já haviam substituído Orhan sem consultá-la primeiro. Ela perguntou por que Orhan estava com os Coelhos de Prata agora. E tanto Dererick quanto Anneli mal conseguiam acreditar que Orhan havia conseguido entrar para uma guilda tão importante em apenas alguns dias. Mas isso não muda nada, pois ele não faz mais parte do grupo. A princípio, quando Luna ouviu isso, pensou que Orhan havia desistido de liderar o grupo porque eles o estavam atrapalhando. Mas Dererick afirma com orgulho que foram eles que o expulsaram. Luna fica sem palavras, pois não ouvia uma decisão tão estúpida desde o drama com Kingsman. Ela os lembra de que Orhan era literalmente o núcleo do grupo e, sem ele, eles jamais teriam chegado tão longe. Mas os outros se recusam a aceitar isso. Dererick diz que, não importa o quanto Luna admire Orhan, ele sempre será um encantador medíocre e fracassado. E além disso, ele já se foi, então não adianta reclamar agora. Luna não gosta disso, mas sabe que não há como convencer Orhan a voltar, então ela simplesmente cerra os dentes e aceita que o perderam. Os outros interpretam o silêncio de Luna como um sinal de que ela finalmente concorda com eles. Então, Oliver decide repetir a dose de incompetência e anuncia que quer testar a sinergia de Philly com o grupo no 92º andar. E se tudo correr bem, eles subirão para o 94º andar para bater o recorde. Luna imediatamente se opõe à ideia, pois gosta de estar viva. Ela diz a Oliver que, se ele quer tanto testar as capacidades da Filadélfia, seria melhor fazê-lo em um dos andares mais baixos, como o 30º, por segurança. Mas todos a olham como se ela tivesse acabado de começar a falar uma língua estrangeira. Com a estupidez desses caras, fico surpreso que tenham durado tanto tempo. E por algum motivo, eles parecem não entender o quão perigoso é tentar treinar um novo membro da equipe em uma quadra que eles mal conseguiram vencer da última vez. Dererick e Anneli admitem que foi por pouco da última vez, mas têm certeza de que Orhan é o único motivo pelo qual tiveram dificuldades naquela ocasião. Então, com alguém como Filadélfia, que certamente será 1000 vezes melhor, não deve haver problemas. Luna ainda é contra isso porque há um dragão negro naquele andar e ela não quer ser torrada viva. Mas Oliver diz a ela que eles vão fazer isso quer ela goste ou não, e que ela não pode recusar. Para ser sincera, ela provavelmente deveria ter desistido ali mesmo, mas não queria abandonar a festa ainda, então concordou. E está indo tão mal quanto ela imaginava. O grupo está enfrentando um mamute gigante, que normalmente derrotariam sem dificuldade, mas, ao tentarem atacá-lo, a espada de Oliver não causa nenhum dano. Dererick mal consegue bloquear os ataques do mamute e a magia de fogo de Anneli é praticamente inútil. Nenhum deles entende o que está acontecendo, já que esperavam que seus ataques ficassem mais fortes agora que Philly está conjurando os feitiços de fortalecimento. Mas é exatamente o oposto. Philly mal consegue manter seus bufos no grupo, e como está completamente ocupada, não consegue analisar o campo de batalha para dar instruções. Então, cabe a eles tomarem as decisões por conta própria. E se você prestou atenção ao histórico deles, verá que são 0 de 100% em boas decisões. As células cerebrais de Oliver finalmente começam a funcionar novamente quando ele percebe que ele e os outros do grupo são, na verdade, muito mais fracos do que imaginavam. Mas ele ainda não entende o porquê. Durante todo esse tempo, Luna ficou apenas observando tudo de lado. E agora que a realidade finalmente atingiu a todos, ela está prestes a explicar onde erraram. Mas, de repente, todos ouvem
ouvem um rugido aterrador enquanto algo se aproxima. E é o dragão negro que Luna tanto temia. O dragão aterrissa, esmagando o mamute num instante e derrubando todos. Então Luna grita que precisam fugir. Mas, aparentemente, Derek e Annalie ainda têm deficiência intelectual. Porque, mesmo tendo acabado de ver a criatura bater o mamute que eles estavam tentando ferir com um único golpe, eles ainda acham que tem alguma chance de derrotá-la. E Oliver se junta a esse otimismo delirante. Eles já derrotaram o dragão uma vez, então ele presume que conseguirão fazer isso de novo. Mas isso só aconteceu porque Orhan estava ali com eles. E parece que eles ainda não entenderam isso. Dererick corre para frente para tentar bloquear uma das bolas de fogo do dragão, mas ele não sabia no que estava se metendo, porque imediatamente o fogo o atingiu. Ele foi derrubado no chão como uma torrada queimada. Luna corre imediatamente para começar a curá-lo e Philly fica paralisada de medo, arrependendo-se de cada decisão que a levou a se juntar a esse grupo. Annalie tenta lançar uma lança de fogo contra o dragão e consegue, mas isso pode ter causado dano, pois o dragão não foi afetado e ela ficou perplexa. Graças ao seu pequeno ataque de fogo, o dragão agora observa. Então, ele lança uma bola de fogo em Annalie, que tenta se esconder atrás de uma rocha, mas ainda assim é arremessada para trás vários metros. Oliver está tendo um ataque de pânico enquanto vê tudo dar errado. Então Luna grita para ele se recompor, pois todos precisam escapar antes que seja tarde demais. Ele finalmente volta a si e concorda que Luna está certa, mas eles têm um problema sério, pois o dragão está preparando uma rajada de fogo e Dererick e Annalie ainda estão inconscientes. Luna pede a Oliver que lhe dê tempo enquanto ela cura os dois. Então ele chama a Philly para tirá-la de seus devaneios e ordena que ela lance o máximo de bufos possível nele. Philly faz como instruído. Então Oliver começa a carregar seu golpe supremo. No entanto, quando o golpe de Oliver colide com a bola de fogo do dragão, o efeito é completamente anulado, e ele também é arremessado para trás. Oliver se desespera porque, se nem mesmo seu ataque mais forte conseguiu ferir o dragão, o que eles deveriam fazer? Luna fica desapontada ao ver Oliver tão desanimado, mesmo ele sendo o líder. Mas, já que as coisas chegaram a esse ponto, ela diz que a única opção é usar o portal instável que guardam para emergências. O portal caprichoso é um item mágico que pode criar uma conexão forçada entre os níveis da masmorra, permitindo que os aventureiros viajem instantaneamente de um andar para outro. No entanto, é arriscado, pois eles são teleportados para a sala do chefe de outro andar, e o número do andar é completamente aleatório. Philly acha muito perigoso, já que, assim que atravessarem o portal, terão que enfrentar o chefe de outro andar. Mas não é como se eles tivessem alguma chance de derrotar o dragão se ficarem ali. Então, eles terão que usar o portal e torcer para serem enviados para um dos andares mais fáceis. Oliver ativa o portal e, depois de pegar Dererick e Annalie, eles se preparam para pular. Mas, no último segundo, o dragão bloqueia repentinamente o caminho deles com uma parede de fogo. E enquanto avançava em direção a eles, acabou atravessando o portão. Depois que o dragão se foi, Dererick respirou aliviado, pois não teriam mais que lidar com ele. Mas Luna gritou que essa foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Oliver logo percebeu que isso significava que o dragão devia ter sido teleportado para uma área de chefe aleatória na masmorra. Portanto, é totalmente possível que um grupo de novatos esteja prestes a encontrar um dragão por causa deles. Luna avisa a todos que precisam voltar para a guilda e avisá-los para que possam teletransportar todos os aventureiros para fora o mais rápido possível. Todos os cartões da guilda possuem uma função que permite o transporte forçado de membros registrados para fora da masmorra em casos de emergência. Então, a melhor opção é garantir que ninguém se machuque. Oliver está um pouco preocupado, pois certamente receberão muitas punições da guilda por essa confusão. Mas, para ele, garantir que ninguém se machuque é mais importante. Então, ele se prepara para voltar à guilda imediatamente. No entanto, Luna o lembra de que Annalie e Dererick ainda estão muito fracos para andar. Então ele terá que esperar que ela termine de se curar antes que possam partir. Enquanto Luna cura os dois, ela lembra Oliver de que eles terão que lutar contra o dragão depois de solicitarem o teletransporte da força. E quando isso acontecer, ela precisa que ele troque Philly por Orhan. Oliver não esperava ouvir isso dela. Na verdade, Luna detesta a ideia de fazer Orhan consertar a bagunça que fizeram depois de tudo que essa festa o fez passar. Mas eles não têm escolha. Ela foi interrompida antes que pudesse explicar isso. Mas o motivo de todos parecerem tão fracos agora é porque Orhan não está aqui. Ela lhes diz que, individualmente, nenhum deles ficou mais fraco. Mas Oliver não acredita nela porque seu golpe divino não conseguiu nem arranhar o dragão. No entanto, Luna explica que foi por causa da própria negligência de Oliver. A força de um feitiço de suporte depende do conjurador, enquanto a duração depende da resistência mágica do receptor. E Oliver tem uma resistência mágica muito alta. Então, os feitiços de Philly duram apenas cerca de 1 minuto para ele antes que ela precise conjurá-los novamente. Isso nunca foi um problema para Orhan, já que ele conseguia controlar o tempo dos feitiços. Bem, Oliver argumenta que Philly deveria ser capaz de fazer o mesmo, já
já que ela tem mais talento como encantadora do que Orhan. E Luna concorda que o talento inato de Orhan como encantador era inferior, mas é exatamente por isso que ele criou vários feitiços originais para compensar suas fraquezas. Os outros ficam completamente chocados, pois é a primeira vez que ouvem falar disso, e um mago criar um feitiço original é extremamente raro. Os encantamentos básicos de Orhan são de fato mais fracos que a média, mas ele conseguiu criar um feitiço original que aumentou seu poder mágico em 50 vezes. Philly acha isso difícil de acreditar, já que até mesmo Selma só conseguiu aumentar o poder de seus feitiços em 10 vezes, mas é verdade. O golpe divino de Oliver funciona acumulando energia e liberando-a toda de uma vez, e, em teoria, se ele tivesse gasto mais tempo acumulando energia, teria conseguido causar algum dano ao dragão, mas ele se acostumou tanto com os buffos de Orhan, que tornavam a habilidade mais eficiente, que começou a se esforçar menos. O mesmo aconteceu com a Nelly. Ela se acostumou tanto com os buffos de Orhan que passou a usar apenas feitiços de nível médio em vez dos avançados, porque eram mais fáceis de conjurar. Além disso, os feitiços de Orhan também funcionam em equipamentos, então todos os seus ataques e defesas se tornaram extremamente dependentes da magia de Orhan sem que eles percebessem. Todas as suas células cerebrais voltam à vida repentinamente quando finalmente percebem o quão vital Orhan era para o grupo. Mas momentos depois, a inteligência de Oliver despenca quando seu ego toma conta, e ele se convence de que sua vitória sobre o dragão não teve nada a ver com Orhan. Embora possamos ver claramente Orhan carregando a equipe nas costas no flashback, este foi o final do episódio 4. Enquanto descansam, Selma se aproxima de Orhan e comenta que acha ótimo como as crianças têm se aproximado dele ultimamente. Ele admite que estava um pouco preocupado com a reação delas depois da publicação da matéria no jornal, mas que todas o aceitaram mesmo assim. Selma se lembra de ter ouvido Orhan e as crianças conversando sobre Albert mais cedo, então ela conta como a perda dele foi devastadora para os coelhos prateados. Depois disso, Orhan e o grupo de heróis derrotaram o dragão negro, mas foi incrivelmente difícil. Então, Orhan sabia que Albert não morreu por ser fraco. Foi apenas uma infeliz coincidência. Selma comenta como tem sido difícil encontrar alguém capaz de preencher a lacuna deixada por Albert na guilda. Orhan sabe que ela está tentando usar isso como uma oportunidade para recrutá-lo, mas ele não está interessado. Ele diz que um grupo não precisa de 2 encantadores, e Selma entende. Mas, como Orhan disse que vai se dedicar à esgrima, ela ainda acha que ele seria um reforço valioso para a equipe. Depois disso, a missão começa oficialmente. Todos recebem um breve resumo do plano antes de partirem. Orhan e os outros são designados para o grupo 10, ficando no final da formação, o que significa que são considerados os membros mais promissores do grupo. Sophie está um pouco nervosa, já que estão praticamente por conta própria, mas Orhan diz que essa é uma experiência necessária, já que, com a complexidade do layout de uma masmorra, eles precisarão aprender a se orientar sozinhos caso se separem do resto do grupo. Logan concorda com Orhan, mas Caroline ainda não gosta da ideia de se perder ali. Orhan diz que é por isso que é importante dedicar um tempo para coletar informações sobre a exploração da masmorra com antecedência, especialmente com mapas do seu layout, para que você não seja pego de surpresa. Nesse caso, Caroline pede a Orhan que compartilhe algumas informações com eles, já que ele foi mais longe na masmorra do que todos os outros juntos, e eles gostariam de aprender um pouco sobre os andares mais profundos. Orhan não vê problema em falar sobre isso, então conta às crianças que os andares inferiores começam oficialmente por volta do 76º andar, e que os andares a partir daí costumam ter temas de gelo ou neve. Já os andares mais profundos só começam no 91º andar, mas ele mal tem tempo de explicar algo sobre eles porque os outros o interrompem constantemente com perguntas. Enquanto isso, de volta à superfície, Luna chega à guilda dos aventureiros com o resto do grupo de heróis e imediatamente pede para falar com o mestre da guilda, pois tem algo importante para lhe dizer. Uma das recepcionistas, Eleanor, informa Luna que o mestre da guilda está em reunião, então ela terá que esperar um pouco se quiser falar com ele. Mas Luna, em pânico, diz que não há tempo, pois precisam teletransportar todos para fora da masmorra imediatamente. De volta à masmorra, o grupo continua a explorá-la, mas todos começam a sentir que algo está errado. Para começar, não vem um único monstro há um bom tempo, e com um cômodo desse tamanho, deveria haver um monte deles. Logan pergunta a Orhan se é assim mesmo no andar de cima, mas ele nunca viu nada parecido. É quase como se os monstros estivessem todos com medo de alguma coisa, mas ele não tem ideia do que possa ser. Caroline está começando a ficar frustrada,
já que ela realmente quer lutar contra alguma coisa. E por uma feliz coincidência, havia um Goblin solitário por perto. Então, ela imediatamente investiu contra ele. Orhan tentou avisá-la para parar, pois aquele Goblin era forte o suficiente para derrotá-la com um único golpe, mas Caroline o ignorou completamente. Assim, Orhan foi forçado a salvá-la e enfraqueceu o Goblin para que ela tivesse tempo suficiente para eliminá-lo. Caroline então anuncia alegremente que derrotou o Goblin, mas os outros dizem que o que ela acabou de fazer foi extremamente imprudente. A princípio, ela não se importa, mas eles apontam que, se Orhan não estivesse ali, ela poderia ter se colocado em perigo, e Sophie e Logan teriam sido obrigados a salvá-la, colocando assim a segurança do grupo em risco. Caroline percebe que errou e pede desculpas pelo seu erro, mas, contanto que ela seja mais cuidadosa no futuro, Orhan não a culpará. Aliás, como Caroline adora lutar contra monstros, mesmo sendo uma defensora, Orhan se oferece para ensiná-la uma técnica especial chamada defesa ativa. Caroline fica toda animada e pede que ele explique melhor. Então, Orhan explica que é um método para atrair os ataques do inimigo e mantê-lo ocupado enquanto o resto do grupo prepara um contra-ataque. Todo ser vivo precisa se preparar fisicamente antes de lançar um ataque, mas se você conseguir interromper essa preparação, poderá efetivamente mobilizar o inimigo por um curto período. Mas para isso, você precisa ser capaz de estudar os padrões de ataque do seu oponente e atacar pouco antes que ele desferir o ataque. Caroline acha que essa parece uma maneira muito legal de derrotar monstros, mas Orhan a lembra de que o objetivo não é derrotar os monstros. O objetivo dela deve ser simplesmente atrasá-los até que seus companheiros de equipe estejam prontos. E Caroline diz que entende. Enquanto isso, na superfície, o mestre da guilda está reunido com o grupo de heróis, mas não faz ideia do que era tão importante a ponto de precisarem chamá-lo tão repentinamente. Luna se pronuncia e diz que precisam teletransportar todos para fora da masmorra imediatamente, mas o mestre da guilda hesita em obedecer, já que teletransportar nessa escala custa uma quantidade enorme de mana, então eles não podem fazer isso a menos que seja uma emergência grave. Mas a situação não pode ficar muito mais séria do que já está. Luna explica que o dragão negro conseguiu atravessar seu portal instável e está atualmente em um andar aleatório da masmorra. Se nada for feito, alguém acabará se deparando com ele mais cedo ou mais tarde, então eles precisam agir rápido. No entanto, de acordo com as regras, o mestre da guilda ainda precisa realizar uma reunião antes de ativar o teletransporte forçado. Enquanto isso, de volta à masmorra, Logan pede a Orhan que o ensine a usar feitiços de debuff, mas Orhan acha que não seria uma boa ideia, considerando a dificuldade de dominá-los. A eficácia de um feitiço de debuff depende muito da resistência mágica do alvo. Portanto, para que Logan o use com eficácia, ele precisaria dominar as nuances do feitiço e aprender a resistência mágica individual de cada monstro na masmorra. Além disso, magia de debuff não é particularmente eficaz contra monstros nos andares mais profundos, então não é prático aprendê-la como habilidade principal. No entanto, Orhan conhece um truque que pode ser útil para ele. Ele aponta para um par de lobos que estão vindo em sua direção, mas em vez de atacá-los, Orhan simplesmente espera, e depois de alguns segundos, eles acionam uma das armadilhas que ele havia preparado. Os outros ficam maravilhados, pois nunca viram nada parecido. Então Orhan explica que é um truque simples, muito útil para impedir que os inimigos surpreendam o grupo enquanto exploram a masmorra, e Logan faria bem em aprender a técnica, já que é função de um encantador manter a vantagem no campo de batalha para o seu grupo. Orhan então se vira para Sophia e lhe diz que, se ela quiser ficar mais forte, deve aprender a usar conjuração paralela. Ela já é capaz de usar feitiços de nível especial, mas esses tipos de feitiços levam tempo para ativar. Então, ela aprendeu a conjurar em paralelo. Ela poderia começar a conjurar um segundo feitiço na metade do primeiro para reduzir o tempo de espera. Dominar a técnica exigirá um pouco de esforço, mas qualquer um pode aprender a conjurar pelo menos 2 feitiços simultaneamente com tempo suficiente. Então, Orhan sugere que ela tente assim que a missão terminar. Ele diz que ela provavelmente pode pedir para Selma ensiná-la mais tarde, e ele está certo, mas ela afirma que, na verdade, preferiria que Orhan a ensinasse. Ele fica surpreso ao ouvi-la dizer isso e gostaria de recusar, mas não consegue dizer não a um rosto como aquele, então concorda em treiná-la mais tarde. Enquanto isso, na superfície, os preparativos para o teletransporte forçado finalmente estão prontos. Assim que o feitiço estiver totalmente carregado, o mestre da guilda iniciará o teletransporte. Depois disso, ele diz que quer que o grupo de heróis volte à masmorra e derrote o dragão negro, mas todos ficam tensos ao ouvir isso, pois sabem que não tem a menor chance contra aquela criatura. A Nelly tenta inventar uma desculpa, dizendo que precisam de tempo para se recuperar da batalha anterior, mas Luna interrompe e diz ao mestre da guilda que eles voltarão à masmorra para matar o dragão o mais rápido possível. No entanto, há um pedido. Lá embaixo na masmorra, o grupo finalmente chega à sala do chefe do andar, e como este é um pouco avançado demais para os recrutas, os supervisores vão lidar com ele sozinhos. Orhan segue para a linha de frente com o
resto dos supervisores. E assim que a batalha começa, ele avança para distrair o Troll enquanto todos os outros preparam o ataque. Orhan controla os movimentos no campo de batalha com maestria, e graças a ele, conseguiram derrotar o Troll em poucos minutos. Então, tudo está indo muito bem. No entanto, para o grupo de heróis, a situação é bem ruim. Eles estão voltando para a masmorra com Luna na liderança, mas os outros estão confusos sobre o porquê de ela ter pedido ao mestre da guilda para teletransportar primeiro as pessoas dos andares 40 a 50. Luna explica que isso acontece porque Orhan provavelmente está em um desses andares, e eles precisarão da ajuda dele para derrotar o dragão. Do lado de Orhan, ele e os outros finalmente chegaram à sala do chefe, no 50º andar, e acabaram de derrotar o monstro caranguejo. Portanto, a missão está oficialmente concluída. No entanto, quando Orhan finalmente pensou que poderia relaxar, o espaço acima de todos começou a rachar e o dragão negro apareceu de repente, deixando todos aterrorizados. Este foi o fim do episódio 5. Inscreva-se para não perder a próxima parte. Enquanto o dragão surge com uma imponência esmagadora, Selma e os outros guerreiros não conseguem acreditar que uma criatura desse nível habite este andar da masmorra. Enquanto o grupo se amedronta, Selma afirma que precisa criar um plano e assumir a responsabilidade o mais rápido possível. Enquanto isso, Orhan se pergunta se conseguirão sobreviver ao terrível dragão, mas é nesse momento que ele vislumbra uma rota de fuga. Sua estratégia consiste em passar pelo cadáver do antigo chefe da masmorra e usar o teletransporte para escapar. Contudo, no instante seguinte, ele percebe que é o único capaz de se mexer. Ao olhar para trás, vê todos paralisados pela aura do dragão. Orhan sabe que, geralmente, os monstros atacam onde há mais pessoas e tem certeza de que o dragão fará o mesmo. Ele se recusa a falhar e, muito menos, a fugir deixando todos para trás. Seu objetivo é claro, garantir a segurança de todos os novatos. Ciente de que o dragão é um oponente formidável que lhe daria muito trabalho sozinho, Orhan prepara sua espada no exato momento em que a criatura se dispõe a soltar uma imensa rajada de fogo. Ele grita para que os veteranos protejam os novatos imediatamente. Selma ordena que preparem a formação defensiva. Ela pede que Kati conjure o feitiço Parede Mágica. Ao se prepararem, todos ficam abismados com o tamanho da bola de fogo que está prestes a colidir contra eles. É então que Orhan os ajuda, fortificando a barreira com seu próprio poder. Enquanto ele avança contra o dragão, o grupo permanece perplexo, mal acreditando que ainda estão vivos. Selma fica intrigada com o poder da barreira. Ela tem quase certeza de que foi Orhan quem os salvou. Enquanto isso, Orhan esquiva-se dos ataques enquanto Sofia observa, preocupada. Ele prepara o contra-ataque avançando rapidamente. Ao se aproximar, lança uma de suas adagas no olho direito do dragão, que o fecha instintivamente. Enquanto um dos guerreiros comenta como o dragão previu o golpe, Selma percebe que o ataque foi proposital. Era o plano de Orhan para testar os reflexos da fera. No momento seguinte, Orhan salta e atinge o pescoço do dragão, gerando um grande impacto e levantando poeira por todos os lados. Os guerreiros acreditam que o inimigo foi derrotado, mas Orhan fica abismado ao ver que o dragão não sofreu sequer um arranhão. Enquanto todos hesitam, Orhan confirma a Selma que está bem e pede que foquem em proteger os novatos enquanto ele cuida da criatura. Selma demonstra preocupação, mas Orhan, confiante, reforça que seu objetivo é protegê-los. Sofia se impressiona com a promessa. Orhan avança novamente, provocando o dragão para que o siga enquanto desvia de novas labaredas. O grupo se espanta com a audácia, mas Selma entende que ele quer afastar o perigo dos demais. Ainda assim, ela teme. Aquele era o mesmo dragão que matou o lendário guerreiro Albert, e ela não suportaria perder mais alguém próximo. Em um movimento ágil, Orhan libera um ataque de parede reflexiva, fazendo o dragão sofrer o dano do próprio golpe. As crianças não acreditam em tal façanha, e Logan comenta com Sofia que nunca ouviu falar de algo parecido. Mesmo queimado pelo próprio ataque, o dragão emerge ileso. Orhan percebe que precisará de mais precisão e decide elevar seus atributos. Selma adverte que buffos comuns apenas dobram as capacidades e não seriam suficientes, cogitando ajudá-lo. Contudo, Orhan surpreende a todos ao liberar não apenas o aumento duplo, mas o triplo, quádruplo e, por fim, o quíntuplo aumento de atributos. Selma fica incrédula. Ela jamais vira alguém acumular tantos buffos simultaneamente. Enquanto Orhan emana um poder avassalador, o dragão ataca com a cauda, mas ele desvia com facilidade. A fera aterrissa e o procura enquanto ele se posiciona estrategicamente no teto da masmorra, deixando todos maravilhados. Selma percebe que aquela não é uma magia de suporte comum, é algo que ela sequer conhecia, e suspeita que Orhan oculte inúmeros poderes secretos. Orhan sabe que o uso consecutivo elevou seus atributos em 32 vezes, mas o custo é alto. Usar 30 feitiços diferentes de uma vez pode cobrar um preço terrível de seu corpo. Ele avança novamente. O dragão tenta um ataque sorrateiro com a cauda, mas Orhan cria uma barreira sólida no próprio ar para usá-la como apoio. Os novatos se perguntam se ele criou aquilo na hora. Orhan explica que se trata de uma habilidade especial, um poder raro entre humanos que difere da magia convencional. Essa habilidade
habilidade permite reunir mana em um ponto e materializá-la, permitindo que ele levite e use habilidades múltiplas. Ele menciona que Oliver possui a mesma técnica, com a diferença de que Orhan a utiliza para o ataque. Em seguida, Orhan golpeia o dragão, que ruge de dor e desaba. Logan, Carol e Sofia ficam em choque com tamanha demonstração de força. Entretanto, Orhan começa a demonstrar cansaço. Selma percebe que ele está no limite devido à alta demanda mágica e se sente um fardo por não poder ajudar. Porém, ao ouvir o grito de guerra de Orhan, ela recupera o ânimo para continuar protegendo os jovens. O dragão prepara um ataque massivo. Sofia se desespera. Nesse instante, Orhan tem um breve flashback de sua infância. Ele e outras duas crianças sorrindo em uma praça. Mas aquele dia fatídico terminou em tragédia quando sua cidade foi destruída por bandidos, deixando um rastro de brutalidade que o chocou profundamente, assim como a Oliver. Após enterrarem os mortos, Oliver prometeu ficar mais forte para que ninguém nunca mais lhes tirasse nada. Orhan fez a mesma promessa. De volta à batalha, em meio à fumaça, Orhan jura que não deixará a história se repetir. As crianças o apoiam entusiasticamente. Selma nota que o dragão está liberando uma névoa para preparar seu golpe mais forte, o poder do dragão negro. Orhan percebe que a criatura também consegue manipular a mana ao redor para atacar de várias direções e nota que, desta vez, o dragão parece estar lutando mais a sério do que no encontro anterior. O dragão dispara flechas de energia e Orhan se defende com uma barreira de pedra. Sorrateiramente, um feixe emerge do solo, mas Orhan já havia deixado uma armadilha reflexiva preparada. Logan se impressiona, enquanto Sofia continua apreensiva. Um dos guerreiros comenta com Selma a surpresa de Orhan conseguir acompanhar o dragão, mas ela adverte que dar o golpe final sozinho será quase impossível sem o grupo original. No passado, ele contava com Derek e Luna para bloquear a névoa, a Nelly para imobilizar a fera e o clarão divino de Oliver como arma secreta. Agora, ele está sozinho. Contudo, movido pela promessa de não depender de ninguém para não perder mais nada, Orhan avança com uma velocidade feroz que impressiona a todos. Sofia percebe que ele está dando tudo de si para protegê-los. Orhan utiliza uma técnica de construção paralela, gerando uma grande explosão. Carol menciona que ouviu dizer que alguns conseguem usar dezenas desses ataques, e Logan mal consegue acreditar. Apesar dos múltiplos golpes, o dragão permanece de pé. Orhan então prepara um cerco mágico, liberando várias armadilhas de uma só vez. Selma fica chocada com o alcance de seus feitiços. O dragão dissipa o poder, mas Orhan já está carregando sua espada com energia. Ele afirma que, embora não seja tão brilhante quanto o poder de Oliver, aquela é a sua lâmina negra. O dragão lança um ataque bruto, e Orhan responde com o clarão divino, colidindo contra a imensa bola de fogo. Orhan afirma que aquele era o tipo de mago que sempre quis ser. A onda de energia ultrapassa o fogo e atinge o dragão, mas a fera, resistente, sacrifica a própria cauda para sobreviver ao impacto. Orhan fica em choque ao ver que o chefe de andar ainda resiste, mas reafirma que a luta está apenas começando e que encontrará seu ponto fraco. O dragão tenta abocanhá-lo por trás, ele desvia, mas seus bufos estão se esgotando. Selma tenta ajudá-lo com seus próprios aumentos de atributos, mas falha ao carregar a magia. Orhan pede que ela não interfira, pois precisa de foco total para a percepção do combate. Selma percebe, com amargura, que não há espaço para ela naquela luta contra o dragão negro. Usando o quíntuplo aumento uma última vez, Orhan atinge o dragão com um choque do trovão, derrubando. Para sua frustração, a criatura se levanta novamente e a espada de Orhan se estraçalha em pedaços. Selma se desespera, mas Orhan, com uma força de vontade inabalável, decide encerrar a batalha. Usando magia de destruição, ele cria um símbolo mágico gigantesco. Enquanto ele empunha o que resta, Logan exclama que é uma espada negra nunca vista antes. Envolto em poder, Orhan explica que aquele feitiço converge mana e a amplifica ao máximo em qualquer lâmina, superando até feitiços de nível especial. Ele flutua no ar, desviando de todos os ataques desesperados do dragão e, com um impacto majestoso, finaliza a criatura de uma vez por todas. Todos correm em sua direção, sem acreditar no feito heróico que presenciaram.